Salve, salve, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Aquela História, o nosso podcast de entretenimento, quadrinhos, cinema e música. Não tem música. Não tem música, mas só se a gente colocar uma trilha sonora Vamos depois. fazer um batuque aqui para compensar. Meu nome é Oliver Borges e eu tô aqui com meu irmão Dan Borges. Fala aí, Dan. E aí, meu povo, estamos aqui para continuar a nossa maravilhosa jornada pelo universo do mundo pop de antigamente e de atualmente. Estamos aqui como fãs, assim como vocês, apaixonados e consumidores dessas maravilhas. Sim, você esqueceu também do futuro, porque você falou do mundo pop do passado, do presente e do futuro, porque tem que ter conjecturas. A gente ainda vai falar do que deve acontecer, do que vai acontecer e do que não Exatamente. deve acontecer. Exatamente. E aqui nesse podcast, como vocês acabaram de ouvir, a gente sempre vai falar desse posicionamento que a gente tem sobre as obras, sejam cinematográficas, sejam quadrinhos e tudo mais. E hoje a gente escolheu um tema que é interessantíssimo de se comentar, porque é algo que está muito em voga atualmente. Eu acho que, inclusive, já está até passando do ponto de sair de moda. Já chegou concluindo. Já chegou concluído. Que é a nostalgia no mundo pop. É divertido, é legal, todo mundo curte, todo mundo tá hypado com isso, mas até que ponto já não deu? Até que ponto já tá na hora da gente procurar novidade, em vez de ficar simplesmente refazendo coisas para lembrar do passado? Sim. Na verdade, assim, todo mundo tem um pouco de nostalgia dentro de si, né? Não tem como fugir disso. E a gente não tá aqui para falar mal da nostalgia, nem falar bem. De jeito nenhum. E nós somos totalmente nostálgicos e adoradores dos anos 80. Exato. Mas, como sempre, deixando bem claro que o objetivo do nosso podcast é sempre trazer e incentivar a visão crítica e questionadora de qualquer coisa que nos é apresentado. Inclusive, vocês podem ter essa mesma visão do nosso próprio podcast. Claro. Qualquer crítica ou questionamento, deixa nos comentários após se inscrever no canal. Não só podem, como estamos contando com isso. A ajuda de vocês faz com que a gente sempre traga conteúdos mais legais e considerações de vocês aqui também, para a gente colocar na mesa e discutir, não ficar egoísta, só a gente falando o que a gente acha aqui o tempo todo, né? Verdade. Mas a questão é, que eu estava colocando já desde o início, você, Oliver, e vocês que estão assistindo a gente, acham que hoje em dia toda a cultura pop está basicamente apoiada nesse mundo de nostalgia, de remakes, de reboots de séries que já foram 1000 vezes relançadas, de coisas com esse clima retrô dos anos 80. Acabou de sair agora no cinema, que foi um flop desgraçado, aquele Electric State, que é um filme que é baseado no quadrinho, que agora é com aquela Eleven, como é o nome daquela atriz? Esqueci o nome dela. Millie Bobby Brown. É Millie Bobby Brown, que é um filme naquela pegada futurista retrô, sabe? Sim. Que tem uma pegada... Ela, inclusive, foi de Stranger Things, né? Ela começou toda essa nova onda de coisas retrô no mundo audiovisual. Ela é quase uma porta-bandeira da nostalgia, né? Porque ela é do principal, digamos assim, principal série que exalta e enaltece a nostalgia com toda a força. Sim. Né? Que ela é a protagonista do Stranger Things. Total. Você acha que esses flops que estão rolando aí já é um sinalzinho de que já deu? Não sei. Olha só, eu acho assim, o cinema americano, ele se aproveita bastante disso. E ele não se aproveita, talvez, mais pelo fato da nostalgia, de relembrar coisas boas. Ele percebeu que isso é lucrativo. Claro. E ele, como sempre, o americano ele só para com a coisa quando aquilo está extremamente desgastado, sabe? Eu costumo dizer que digamos assim, a vocação principal do americano, do comércio americano, é a fazedura de caldo de cana. Porque ele pega qualquer coisa, tira um caldo, se ele vê que pode tirar um pouco mais caldo dali, ele dobra, passa de novo, e ele só vai parar quando aquilo for um bagaço inútil e que ninguém queira mais olhar. Ele faz enquanto tiver gente na fila para comprar o caldo de cana, ele está espremendo. Enquanto tiver um caldo saindo dali, ele vai espremer, sabe? E termina as coisas, elas tendo esse processo rápido de deterioração, porque eu acredito que quando uma coisa termina no auge e simplesmente acaba, mas a lembrança que você vai ter é do auge. Sim. Sabe? Você vai dizer, aquela série foi maravilhosa. Quero relembrar, vai lá assistir nova série.
Mas quando você... Aquela série foi maravilhosa, mas a derivada dela já não foi tão boa. A outra que veio depois da derivada é mais ou menos para ruim. E a última é péssima, não dá para assistir. Você sempre vai ter a lembrança do mais recente e vai dizer assim, pena que acabou mal, né? E aí É. quando você lembrar lembra de tal série, era massa. Pena que acabou mal. Sempre você vai ter essa Outro sensação. dia eu estava reassistindo com Juliana Rosa, uma das produtoras de tudo que existe de bom em audiovisual nesse país. Conheço, Conhece? uma Eu vou das falar. melhores, sim. A gente resolveu, inclusive por uma questão nostálgica, reassistir a série Piratas do Caribe. Porque Por quê? Nostalgia. Às vezes a nostalgia leva a gente também para caminhos indesejáveis. Mas Caminhos é obscuros. porque eu tinha uma lembrança que eu não gostei direito, só que eu lembrava pouca coisa. Eu não sei se foi meu cérebro me protegendo, de tipo assim, é melhor você esquecer isso aí. E por não lembrar, eu resolvi assim, vou dar mais uma chance para reassistir, porque eu gosto desse tema de pirata e coisa e tal, fantasia. Eu também gosto, inclusive, sou um pirata. Eu Mas sei, isso é uma é outra história. E, velho, é exatamente isso aí que você falou que acontece no filme. No primeiro filme, Jack Sparrow, que é o personagem de Johnny Depp, ele é um personagem, junto com vários outros ali. Só que aquele personagem que ele criou com aqueles trejeitos, que eu não sei nem se ele criou isso ou se já existia na atração original da Disney, aquele personagem. Não, acho que não. Acho que foi criado pelo próprio Johnny Depp, Foi né? criado por Johnny Depp. Aquilo fez tanto sucesso com o público que nos filmes seguintes isso é exagerado e usado até o limite do insuportável. O filme deixou de ser Piratas do Caribe e se tornou Jack Sparrow e seus trejeitos. Saca? Assim, o povo gostou disso? Vamos botar 100% disso no filme agora. E no seguinte, mais ainda, pior ainda. Tanto que agora estão implorando, eu soube que pagaram não sei quantos, 400 milhões de dólares, implorando para ele voltar para fazer um novo Pirata do Caribe. Mentira, sério? Sério, eu vi essa notícia. Eu nunca vi não algo sei mais se dessa- estou aqui espalhando fake news de Mas Instagram, assim, mas eu vi essa notícia no essa é a Instagram. minha opinião sobre Piratas do Caribe. Talvez eu, por ser mais velho, eu nunca gostei tanto. Eu Sim. assisti o primeiro e disse assim, ok. Quer dizer, você tá me chamando de guri idiota aí? Não, mas assim, eu acho que é uma outra cabeça em outra época. Entendi. Talvez assim, ó, eu assisti o primeiro no cinema, os outros já não assisti mais no cinema, já assisti em casa, em DVD talvez, sabe? Mas assim, sabe quando foi que eu desliguei o DVD? Quando tem um episódio, se eu não me engano, que no final da coisa, Jack Sparrow morre. Ele é engolido por um monstro. E Acho não, que é o fica assim na segundo. dúvida se ele morreu ou não. Não me lembro se é o segundo ou o primeiro. Aí Ele é engolido pelo Kraken. Isso. E aí ele reaparece num terceiro filme. Eu acho que é isso. No mundo limbo, cheio de Jack Sparrows. Que é um limbo do Jack Aí era Sparrow. um navio num cenário branco, cheio de Jack Sparrows, eu desliguei ali. Sim. Ali eu disse assim, isso é insuportável demais para mim não dá. Eu não sei o que acontece dali em diante na história toda. Eu sei que depois dali teve talvez mais 3 filmes. Você não perdeu nada. Não perdeu pra mim absolutamente não dá. nada. Sabe? Mas é exatamente o que você está falando que acontece ali. É uma espremeção de cana em cima de Jack Sparrow. Eu acho que aconteceu isso também no universo do MCU, da Marvel, quando surgiu Star-Lord E o próprio Tony Stark. e o próprio Tony Stark com esse lado mais comédia. E aí todos os filmes dali em diante tinham que ter esse tom comédia pastelona de dançar na frente do bandido, de escorregar na casca de banana, essas coisas, porque foi o que fez sucesso. E pegou personagens que foram apresentados no MCU sem esse tom e acrescentaram esse tom, por exemplo, Thor. Olha o filme Thor 1. Não é um filme maravilhoso, mas não é um filme paspalhão, entende? Não é uma comédia. Não é uma comédia. Aí depois, onde descambou? Thor, Amor e Trovão, que é um filme de Top Gang. Aquilo ali é um... Não, ali só falta ter torta na cara. É a única coisa que falta naquele filme. Ali é torta na cara, aí um se abaixa, pega no de trás, aí faz assim, e o cara bota aqui a mão e defende. Tipo os assim, Três Patetas. Três Patetas. E incluindo nesse filme, tanto no próprio, já começou no próprio Guardiões da Galáxia, mas em Thor, Love and Thunder, isso é muito mais nítido, que é a nostalgia. Você percebe que é um filme 100% retrô anos 80 ali? Total. Eles misturaram as duas canas espremidas, que é a cana espremida da comédia pastelona, que estava dando dinheiro no universo cinematográfico da Marvel, com o que estava dando dinheiro do mundo da nostalgia retrô anos 80. Misturaram a máquina de fazer caldo espremido que eles estavam botando. Mas você percebe que essa nostalgia, esse apelo para nostalgia é muito mais forte
no cinema americano do que em outros países? Ou você acha que é geral? Porque assim, quando a gente vai para o mercado japonês, a gente tem lá Dragon Ball que não acaba nunca. Tem muito É infinito. Godzilla. Acho que sempre vai ter um Godzilla também, Godzilla. sempre vai ter um Godzilla. Essa própria cultura do monstro gigante do Kaiju, né? É. Eu acho que é um negócio meio gostar do Será retrô. que é nostalgia ou será que é algo que não acaba? Será que é algo eterno que não vai acabar? No Japão, pelo menos. Porque Dragon Ball nunca acabou definitivamente. Tá sempre O Godzilla fazendo. nunca acabou. Godzilla, se você for em um catálogo de filmes, você vai ver que tem Godzilla, tem, assim, talvez uns 200. 30 filmes de Godzilla em épocas diferentes, sabe? Sim. Nunca parou. É. Talvez alguns filmes de super-herói como Batman e Superman não seja nostalgia. Por quê? Porque nunca parou. Tem vários filmes do Batman e vários filmes do Superman, mas talvez o que eu vejo de nostalgia principal assim são remakes de coisas que deram muito certo. Como a Disney tá fazendo isso, agora. e coisas principalmente focadas em franquias que surgiram nos anos 80, que eles não largam mão. E a característica para mim principal que marca a nostalgia é a seguinte: a nostalgia é ruim, porque tem a nostalgia positiva, a nostalgia negativa. Sim. A principal característica que marca a nostalgia negativa é você repetir cenas clássicas em histórias que se passam posteriormente ou anteriormente. Uhum. Sabe qual é o cúmulo da nostalgia negativa? Talvez você nem lembre disso. Mas você lembra daquele filme The Thing com Kurt Kurt Russell, Russell? sim. Dos Eu anos acho 80, um terror excelente. de John Até hoje Carpenter, eu acho excelente. clássico, um filme Ele ficou maravilhoso. muito. Virou cult, porque os efeitos práticos ainda são meio que funcionais até hoje, né? Assim. Sim, não, ele é sensacional. Ali é um filme impecável. E justamente, ali é um ícone, Sim. sabe? Só que ele tem uma continuação que na realidade é um prequel. Sim, eu vi recentemente Você no assistiu? streaming. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Os efeitos especiais de 3D eu achei mais toscos do que os efeitos práticos dos anos 70. De que ano, né? Aquele filme? 80, né? O original é da década de 80, mas ali é ao redor de 80, sabe? 80, Sim, 82, por aí. 84 no máximo. sim. Pois é, nessa época eles conseguiam fazer efeitos visuais muito mais bem feitos do que Fora a condução daquela situação, a a atuação, a atitude dos direção. personagens. O segundo filme, feito já pós 2010, talvez, é um filme com efeitos especiais digitais e tal. Sim. Ele conta a história daquela equipe que está perseguindo o cachorro no início do Da filme. estação do outro lado. Original do outro filme. No início do filme começa um cachorro fugindo do exército, no deserto não. O cara querendo gelo, matar, dar tiros de helicóptero. Isso, e um helicóptero atrás perseguindo, tentando matar. A história do primeiro, desse prequel, que é a continuação, que se passa antes, esse mais atual, ele conta a história do passado, do que aconteceu. Lembra que eles vão, no filme original, lá nesse laboratório, de onde veio o cachorro? É o momento que eles acham o bicho Acham congelado. o monstro congelado. Com a nave, até mostra a nave, eu me Mostra lembro, a né? nave, exatamente. Pronto. Nisso aí, ele conta essa coisa. O problema que, para mim, de onde surge a nostalgia covarde, a nostalgia negativa, ela é, eu a denomino nostalgia covarde. O que é que acontece? O cara vai e mostra o que aconteceu no laboratório ao ponto de morrer todo mundo e sobrar aqueles dois caras perseguindo o cachorro. Sabe o que aconteceu lá? Tudo igual o que aconteceu no outro depois. Eu me lembro que eu achei esquisito porque eu não consegui entender do que se tratar o filme. Se era um remake com efeitos especiais mais modernos, ou se era isso que, como você está dizendo, se algo que se passou naquela coisa, porque é a mesma sequência de acontecimentos. Rapaz, aquela cena clássica do teste do sangue. Sim, exato. Que as pessoas ficam amarradas e o cara vai com um ferrinho quente no sangue para ver quem está infectado pelo monstro. Sim, sim. Tem a mesma cena. Os caras tiveram a mesma ideia. Os caras nem americanos eram. Era tipo assim, era um laboratório soviético, se eu não me engano, um alemão, não sei. Mas era outro país. E um laboratório americano, na Antártida. Então, assim, os caras tiveram a mesma ideia e a coisa aconteceu igualzinho. Total. Sabe? Você acha que é covardia ou preguiça? Para mim é covardia. Para mim é tipo apostar assim, no que funcionou. Apostar no que já deu certo. Saquei.
vai que não assistiram aquele, Hum, esse funciona como um primeiro, sabe? Na minha É, opinião, isso é meio que me tratar como idiota, eu como público. sim. E é isso que eu não aceito. É isso que o nosso podcast incentiva as pessoas a não aceitarem. Não aceitarem. Não, É, não se submeta a qualquer porcaria só porque é o que tem. Porque e enquanto a gente estiver se submetendo a porcarias de boca fechada ou de boca aberta sorrindo, eles só vão fazer porcaria o tempo todo, porque é o que a gente tá falando aqui. uhum, Enquanto tiver a gente consumindo bagaço de cana espremido, eles vão vender bagaço de cana. Não tem porque investir numa cana nova. claro, é mais barato, né? Se a gente elevar nosso senso crítico e começar a exigir como está acontecendo, eu acho que esse movimento está acontecendo, sabia? Eu acho que esses flops que estão tendo nesses filmes aí toscos, eu acho que é um iniciozinho desse movimento. É já da galera dizendo assim, ó, não vamos Não mais tolerar essa aceito, não porcaria. aceitamos mais essas porcarias. E eu Porque acho isso ótimo. é O Indiana maravilhoso. Jones novo flopou, Sim, Marvels flopou, total. porque é jogar sempre no seguro. E aí, nesse caso da Marvel, não é nem nostalgia, é tipo assim, é trabalhar em cima de fórmula pronta. O cara Sim. quer preparar um filme que é uma história, Uhum. que é o foco de qualquer filme, qualquer história em quadrinho, qualquer série. É contar uma história, é isso que as pessoas têm esquecido. A gente não quer ver um filme de Superman porque tem o Superman nele, não. A gente quer ver uma história legal com o Superman, mas o objetivo é uma história legal. Mas eu acho que a parte ruim, por enquanto, que é o que a gente tá aqui para tentar desconstruir, é que não é todo mundo que tem essa mentalidade. Tem o Eu acho lance que do desligar o uma cérebro, né. grande parte da galera que vai assistir esse filme quer só ver um Superman legal voando. E cenas de ação, de Superman caindo num prédio e brigando no ar com outro super ser, e tá meio que cagando se a história é interessante ou não, sabe? Eu acho que essa mentalidade aí não é da maioria. É de quem lê as HQs e tem uma referência, né, E é talvez. de quem tem referência também, não só de filmes de super-heróis, saca? Porque a gente tem que estar com a mente aberta para assistir essas coisas é um filme de super-herói, então assim, eu vou estar disposto a Uhum. consumir o gênero, e eu sei que no gênero tem essas coisas aqui, saca? Mas ao mesmo tempo, não tem porquê, é como você tá dizendo, não Hum. tem porquê só porque é um filme de super-heróis ser um filme bobo pra gente não usar o cérebro. Dá pra você conciliar as 2 coisas, entende? E eu acho que o fato de há muito tempo já não ter essa conciliação das 2 coisas, de uma boa história e de boas cenas de heroísmo e coisas fantásticas, o pessoal já disse assim: "É, isso filme de super-herói é isso aí mesmo, então não vamos esperar mais nada do que isso, basta dar a gente cenas". Agora que foi associado o gênero super-herói à comédia, né, então vamos esperar cenas engraçadas pra gente rir, e cenas de ação com coisas fantásticas explodindo e raios e paredes caindo, saca? Mas será? Eu acho que nem isso a galera tá querendo mais. Quer ver um exemplo? Um filme que tem tudo isso. Adão Negro, flopou. Tem inclusive o É apelo exatamente isso, de Adão The Negro, né. Rock e Henry Cavill. Sim. E mesmo E assim, flopou? Eu nem sabia que flopou tinha sido um total. fracasso absoluto. Se tivesse dado o dinheiro estimado, Teria tido a teria continuação. continuado o universo de Zack Snyder, com o Henry Sim. Cavill como Superman. Foi a última chance. Mas será que não foi porque foi um grupo de personagens muito lado C? Eu acho que Porque aquele foi, universo que tem ali de Adão Negro, o próprio Adão Negro, né, não é todo mundo que sabe quem é Adão Negro. Aí tem Doutor Destino. mas tinha uma expectativa. Lembra que, se Doutor não me Destino não, engano, Senhor Destino, né. Senhor Senhor Destino, Destino. tinha Gavião Negro, tinha aquele que fica gigante, Átomo, Átomo. tinha outros personagens genéricos lá que eu Assim, não quem sei nem o conhece nome. isso é quem lê quadrinhos lá do B, porque isso nunca foi o top dos heróis dos quadrinhos, assim, né. Mas que também não foi Mas sucesso de Kick-Ass não bilheteria. tem tom de filme de super-herói nesse estilo. Kick-Ass tem um Hã, tom de filme que, apesar de ter herói, mas assim, é um lance mais, eh, tarantinesco, entende? sei, é de realismo Do escroto comédia, Isso, mais né, nessa meio pegada comédia do que na pegada esse cara que vai dirigir o filme de Super-Homem agora, que dirigiu Guardiões da James Galáxia, Gunn. do que James Gunn. É mais sátira violenta do que super-heroísmo. Sim. Talvez por isso tenha funcionado, eu acho.
Kick-Ass, né? Cara. Por Não falar sei. em Kick-Ass e coisas que funcionam, Hum, você consegue lembrar, porque Kick-Ass, apesar de ter esse tom super-heróico, mas é algo muito original, né? Se você for analisar. sim, é. Dentro do estilo que ele se propõe. Você consegue, talvez Kick-Ass já seja a resposta, mas você consegue dizer nas últimas décadas algo que surgiu no mundo da cultura pop, assim, que foi original, que não foi um reboot e que tenha funcionado, assim, muito bem? The Boys. The Boys caiu depois, mas assim, Começou num hype o absurdo, né? início de The Boys foi hype, um monte de gente que sequer entende da mídia super-herói, de quadrinhos de super-herói, curtiu. É claro, muita gente interpretou, inclusive, errado. Muita gente estava entendendo até outro dia que o herói era Homelander. Como Sabe? fizeram com Tropa de Elite, né? As pessoas Isso, não têm, exatamente. não têm Então, discernimento para entender que um cara escroto que sai por aí cacetando pessoas e cometendo retiradas de vidas o Superman é um Superman não é o moderno. herói. Essa É, pessoa não tem como ser o na herói. cabeça da galera, é um Superman moderno. Não, aquilo, gente, é uma O cara crítica. tatuou o Homelander no braço. Isso aí é uma crítica justamente a esse tipo de personagem e atitude, né? Mas é isso. O que eu acho, mas vem desse pensamento aí do não se importar. Mas eu acho que está acabando, cara. Eu acho que o pessoal, que tem outras mídias menores que aos poucos têm feito coisas que você diz assim, pô, isso aqui é muito melhor. Exemplo, você pega uma coisa original, porque a gente não está falando só de live action, né? A gente está falando de Sim. modo geral, cultura pop. Arcane. Arcane, em uma série de 2 temporadas, ela supera tudo que a Marvel fez em 15 anos. Nossa, pra mim não tem nem comparação. Arcane é uma obra-prima da imagem, do som, Do de audiovisual, tudo, cara. Todas as trilhas, as vozes, a escolha das vozes dos personagens de Arcane. A interpretação É artística maravilhoso. dos personagens. Aí é algo que eu citaria. Totalmente original, que surgiu no mundo pop. Não sei se dá pra classificar como totalmente original, porque veio de um jogo, né? Mas Mas a história em si dizem os jogadores que não tem muito a ver. Foi só só baseado. são o uso dos personagens. Isso eu colocaria como algo original que surgiu nos últimos anos, que é uma explosão no mundo pop. Pra todo mundo gosta de Arcane, não tem quem não goste. Tem, mas Tem gente que não gosta de Arcane. tem gente que sequer se dispõe a assistir. Nunca me por apresente essas preconceito. pessoas. Mas tem. Rapaz, eu não consigo ver. Assim, pode ser do jeito que você falou. A pessoa não Não assistiu assistiu, e diz que não gosta, Não, preconceito. na verdade, Mas eu não é consigo assim, imaginar alguém uma espécie de assistindo. preconceito, porque a pessoa admite que pode ser bom, mas ela não é o público para aquilo. Na verdade, é isso. Né? Aí Tipo assim, tem. não é o que eu me interesso em assistir. Pode ser bom, mas não me interesso por esse tipo de mídia, sabe? Esse tipo de, nem de mídia, é de estilo de arte, né? De série, de animação, sabe? Aí, coisa. Mas assim, eu acho que qualquer pessoa deveria dar uma chance. Eu acho que o peso de Arcane, artístico, de modo geral, assim, história contada, é para qualquer idade e é tão grandioso quanto foi Game of Thrones no início, Sim. antes de estragar tudo. Eu acho que essa pontuação é interessante. Porque antes de estragar tudo. a parte positiva de Arcane é que Arcane, ela já acabou antes mesmo de estragar, que eu acho importante acabar, cara. É importante, é o que eu falei nesse instante sobre a nostalgia. Acaba, cara. Mas você já percebe que a segunda temporada, apesar de maravilhosa, já tem algumas coisinhas inferiores à segunda. A primeira, por exemplo, eles já tentaram acrescentar mais personagens e nem teve tempo de desenvolver tanto esses personagens que eles acrescentaram. Foi só para dar um fanservicezinho para pessoas que conhecem o jogo. Esse tipo de coisa já não tinha no primeira. Na segunda, talvez pelo sucesso que a primeira fez, eles já acrescentaram umas coisinhas desse tipo. Não estragou, continuou algo maravilhoso, arrepiante e emocionante. Mas já deu aquele tomzinho de tipo assim, opa, sabe? Já tá seguindo o dinheiro, já começou a seguir o dinheiro aqui. Mais do que a arte, porque eu acho que Arcane, eu boto as 2 temporadas, mas principalmente na primeira, é o equilíbrio perfeito entre arte e produto, saca? Eles conseguiram criar uma obra de arte, que aquilo é, sem sombra de dúvida, inegavelmente uma obra de arte,
que vende muito. O apelo comercial é imenso daquilo ali, sabe? Para mim, o equilíbrio perfeito. Mas vamos só dar uma breve pausa na linha de raciocínio para convidar você que está assistindo, que está curtindo aqui o nosso papo e que, por favor, participe, deixe nos comentários o que você acha sobre essas obras que a gente está comentando aqui. Se tem alguma outra obra também que você quer colocar no debate, que você gosta muito, ou que você acha que já passou do ponto da nostalgia, deixe seu like, não se esqueça de curtir e ativar o sininho para receber sininho, falei baianaço agora, né? Ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui, de todos os debates, conversas e malcriações que nós vamos fazer em relação à cultura pop. Você acha que isso é um ponto positivo desse processo nostálgico de refazer coisas do passado, de dar essa remediada no que foi feito? Eu acho que essa fidelidade, até como crítica, tem que ser colocada para mostrar como era. Sim. E não o contrário. Esse filme foi um sucesso absoluto. Vamos replicar esse sucesso? Aí dá merda.